pessoal, sejam bem-vindos a mais uma semana aí da nossa inovação logística, mais um dia para a gente curtir. E hoje a gente tem dois convidados especiais aí, que sinceramente são dois caras que eu gosto muito aí, que eu aprendi muito a admirar. A gente já até fez algumas lives juntos no passado aí, pela Escola de Logística, e hoje eles são meus convidados aqui, nossos convidados, né, aqui na Movilog Brasil, para falar sobre um assunto muito legal, que é o Last Mile, e a gente vai falar um pouquinho porque o Last Mile está ligado à experiência do cliente. Então, hoje, a gente sabe que as empresas elas estão cada dia mais buscando a entrega mais rápida, então a gente sabe que hoje a última milha é muito importante para as empresas, está ligado muito à experiência do cliente. Então, hoje a gente vai debater com esses dois grandes mestres aí, com o Rodrigo, da Log Academy, com o Luiz Martão, nosso mestre aí. Então, sejam bem-vindos aí. Agradecer a presença de todos. Não deixem de chamar lá, chamem seus colegas, divulguem essa live lá no WhatsApp. Então, para essa live ser um sucesso, que eu tenho certeza que a gente vai ter muita experiência, muito conhecimento aqui desses dois grandes mestres aí da logística. E eu queria deixar aberto aí para vocês aí, sejam bem-vindos. Para a gente conhecer um pouco do pessoal, eu vou primeiro chamar o meu amigo Martão aí, para ele falar um pouco sobre ele, se apresentar, para a gente conhecer um pouco do Martão. O Martão, eu acho complicado o pessoal não conhecer, mas às vezes tem gente que não conhece o Rodrigão, o Martão, são dois caras bem conhecidos na nossa área aí, mas deixar eles se apresentarem e falar um pouco sobre eles. Então, sejam bem-vindos, meus amigos, fiquem à vontade. Martão, tá contigo a bola aí, beleza? Beleza, Rodrigo. Primeiramente aí, bom, né? Obrigado aí por ter me convidado. Para mim também é um prazer estar aqui nessa semana de inovação logística, né, na sua primeira edição, aí também com o Rodrigo, para a gente falar um pouco sobre essa questão do Last Mile. Eu acho que é um assunto extremamente importante. Então, que é isso, né? Então, conhecido assim também, né? Então, sou profissional no mercado, sou consultor também, já dei aula há muito tempo de logística, e um pouco aí do que eu sei fazer na minha vida é logística. Então, é um prazer para mim estar aqui. Obrigado, viu? Eu tenho atuado em grandes empresas, em consultoria. Então, esse é um pouco do meu histórico. E queria, então, hoje aqui compartilhar com vocês um pouco dessa experiência e também aprender, porque nós sempre aprendemos muito. Então, eu digo obrigado, e é um prazer aqui estar com o Rodrigo e o Rodrigo, né? Então, aqui, não posso confundir na hora ali qual é o Rodrigo que eu falo. Não, com certeza, dois Rodrigos aí, mas com certeza não vai confundir tanto assim, né? Mas... Rodrigo em dose dupla, Rodrigo em dose dupla. Rodrigão aí, tamo junto aí. Rodrigão, deixar contigo aí para fazer a sua apresentação, falar um pouco sobre você e vamos lá. Bora. Bom dia, pessoal. Com certeza é uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado, Rodrigo Gomes, pelo convite. É a segunda vez, né, Martão, que a gente está junto conversando sobre essa área que é tão apaixonante, que é a área de logística. Eu sou Rodrigo Silva, eu sou de Brasília. Basicamente, a minha carreira inteira foi construída no Centro-Oeste. Liderei operações de varejo, operações de e-commerce, operações da área de construção civil. Então, sempre na figura de... Na verdade, não é sempre, né? Eu comecei como auxiliar administrativo até a gente chegar na figura de regional. Fui para outra ponta da cadeia da gestão. Eu tive experiências na área de consultoria de marketing, etc. Hoje eu tenho uma agência de comunicação e tenho uma escola de logística que é a Log Academy. Então, eu tento pendurar esses dois chapéus, que são os chapéus que a gente fala da experiência do cliente, que é o marketing, que é a venda, que é a ponta direta, e a logística, que é o grande ricão do marketing, né? Que é o que faz a gente chegar até o cliente. Então, assim, falar sobre inovação, falar sobre Last Mile, que é o grande desafio hoje da logística, é motivo de empolgação, é um tema que eu gosto muito, então expectativa para o nosso bate-papo.
Opa, excelente. Já conhece agora quem é o Martão, quem é o Rodrigo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o Last Mile, a gente conhecer um pouco sobre o Last Mile. Às vezes a gente acha até que conhece, né? Mas, assim, é importante esses eventos que nós fazemos justamente para a gente conhecer um pouco mais dessas ferramentas, a gente está um pouquinho mais preparado no mercado de trabalho, né? E nada mais do que os dois grandes mestres para nos mostrar aí, trazer conhecimento para a gente, dicas que vão surgir aí nessa live. Então, deixa aí para o Martão aí, e aí eu queria fazer uma pergunta ao Martão, e ele explicar para a gente aí, e a gente sabe que o Martão é um grande mestre aí, junto com o Rodrigão, tá atuando nessa área aí. E, Martão, eu queria saber, e aí não só eu, mas com certeza muita gente aí queria saber o que é Last Mile e o que fazer para melhorar os nossos processos logísticos. Então, a gente sabe que muitas empresas ainda têm essa dificuldade e muita gente nem conhece o que é ainda. E eu, sinceramente, eu fui conhecer o que é já tem pouco tempo, tem 1 ano, 2 anos, e eu sei que o Last Mile não é algo novo, é algo antigo. Muita gente acha que é novo, mas é algo já tem um tempinho já. E aí eu queria que você explicasse para a gente o que é isso e como a gente pode melhorar o nosso processo logístico, o cara que está querendo mudar o processo dele. Bom, Rodrigo, primeiramente é uma pergunta muito interessante, né? O termo last mile do inglês, que a gente gosta de usar, mas, né, significa na tradução pura e simples a última milha. As empresas descobriram nos últimos tempos a questão da última milha, do last mile, né? Então, essa última, digamos assim, perna de entrega ao cliente, esse momento que você sai para ter esse contato, para fazer a entrega ao cliente. Ele se tornou extremamente importante, porque viram que isso, né, nós temos visto que isso faz toda a diferença no relacionamento. Então, é importante entender, mas o que é esse last mile? Essa área do transporte, né, na última milha ali, não só o transporte, mas a preparação do produto, a entrega ao cliente. E como é que eu faço isso de uma forma inteligente, de uma forma onde eu reduza o atrito com o cliente? Eu acho que a gente está vivendo um momento, e eu não digo que isso é um modismo, porque não é um modismo, ele é um momento realmente de você agilizar a sua entrega e ser eficiente para evitar o atrito com o cliente. Opa, excelente. Então, a gente está aí, já sabe mais ou menos o que é o Last Mile. E assim, qual é a dica que você poderia deixar, Martão, para a gente conseguir melhorar nossos processos com a implantação do Last Mile? A gente sabe que cada vez que a gente adiciona alguma coisa na nossa operação, a gente precisa treinar a equipe, melhorar processos, e o que a gente pode, de repente, modificar aí, que a gente pode melhorar no nosso processo logístico. Rodrigo, olha assim, é uma coisa que a gente já está ouvindo e vai ouvir cada vez falar mais, né, que é o cliente no centro dos nossos negócios. Quando a gente tem o cliente no centro do nosso negócio, quando a gente entende que o cliente é a principal parte, né, nós nos movemos para ele. E quando a gente se move para ele, nós entendemos o que ele quer, nós entendemos no que podemos atendê-lo, e a gente vai ouvir muito também falar sobre isso, e aí nós viramos a nossa cadeia logística para o cliente. Então, a primeira coisa é nós precisamos começar a falar com as nossas equipes o cliente. E não pode ser uma coisa só da boca para fora. Tem que ser uma vida vivida para o cliente realmente dentro das empresas. Porque aí nós vamos melhorar o gerenciamento das nossas operações, a gente vai ouvir esse cliente, vai trabalhar nessa questão do atrito com ele, para reduzir atrito, e aí a gente vai começar a descobrir dentro das nossas empresas o que eu melhor posso fazer para o cliente, como eu mudo a minha operação, o que eu transformo na minha operação. Eu acho que isso é a grande dica, né? Vire a sua empresa, transforme a sua empresa numa empresa voltada ao cliente, que foca no cliente verdadeiramente, não da boca para fora, né? E quando eu falo voltar ao cliente, a gente olha para as nossas equipes,
a gente prepara as nossas equipes, nós trabalhamos, né, com as nossas equipes voltadas para isso. Eu acho que esse é o primeiro passo. E aí depois nós vamos falar aí do transporte, vamos falar dos processos, mas primeiramente é colocar o cliente no centro do nosso negócio. Opa, excelente. E é o que você falou, né? A gente tem que pensar no cliente, no sonho do cliente. Eu ouço isso quase todos os dias, o sonho do cliente, né? A gente não sabe quem está lá na outra ponta, ou por que motivo. Às vezes é um pai ou uma mãe. Então, é por isso que eu sempre tenho um slogan que eu uso, que nós, logísticos, a gente leva o mundo às pessoas. E eu já vi muita gente em outras áreas falar assim, pô, Rodrigo, isso aí é quase um sonho, né? Quase uma utopia. Eu falei, cara, não é. Se você pensar todos os dias, a gente pega algo que está lá do outro lado do mundo, na China, que a gente leva para dentro da casa das pessoas. Então, passa pela mão de vários profissionais de logística, algo que a gente precisa pensar, né? No cliente final, e cada vez mais as empresas elas têm pensado dessa forma. Então, pensando assim, Rodrigão, aí agora a bola está contigo. E qual as dicas para a gente colocar em prática uma estratégia last mile, já que agora a gente já sabe o que é last mile, o Martão deixou aí bem claro para a gente o que é last mile e a gente precisa avisar o cliente, como o próprio Martão deixou aí. Quais as dicas? O cara tá lá agora ouvindo, pô, ele não sabe já sabe o que é last mile, não sabia antes, agora já sabe, né? O Martão deixou bem claro aí o que é. E agora ele falou assim, cara, como é que eu coloco essa parada em prática dentro da minha empresa? Como é que eu faço para colocar em prática na minha empresa? Porque eu quero colocar lá porque eu quero ser promovido. Então, ou de repente eu tenho uma microempresa, ou tenho uma empresa que não tem essa estrutura. E eu queria colocar em prática. Quais as dicas aí que a gente poderia deixar para a rapaziada que está nos ouvindo? Bom, o desafio de você fazer rodar uma operação de last mile, ele vai ser cada vez maior pela exigência do cliente. Para a gente pensar em termos práticos, pelo menos 55% do custo da compra, da experiência da compra do cliente online, ela é o custo da last mile, né, que é o último terço, a última perna, o último processo da entrega. Então, a logística ela tem que balançar dois chapéus nesse momento. O primeiro, ela tem que pensar na experiência do cliente. O segundo, ela tem que pensar em dar lucro. Operação sem lucro é uma operação que não se paga, consequentemente, é uma operação que não tem sustentabilidade. E pensando nisso, eu coloco um tripé para que você consiga ter uma boa gestão prática do last mile. O primeiro é roteirização. Você precisa pensar em roteirização primeiro a partir do pensamento sobre a demanda do cliente. Um exemplo, o que eu quero dizer com isso? O Martão disse muito bem sobre você colocar o cliente no centro. E a gente, como operador logístico, a gente olha muito para o nosso processo logístico, né? O motoqueiro, o carro, qual vai ser o modal que nós vamos utilizar para fazer a entrega. A gente foca muito, e eu não estou dizendo que isso é errado, isso é o caminho para se chegar lá, mas a gente precisa pensar a partir da mentalidade do cliente o que ele quer agora, porque o jogo mudou. No antigo processo de logística era caminhão cheio, sinônimo de uma boa ocupação do carro sinônimo de uma boa rota. Hoje a gente tem que pensar sempre na experiência do cliente, e o sinônimo de um frete bem feito é a satisfação do cliente. Então, primeira coisa, operação estabilizada a partir desse princípio. Pense sempre na experiência do cliente. A segunda, tenha indicadores de desempenho que você consiga medir a quantidade de reclamações versus a quantidade de entrega. E aí, cada operação ela vai encontrar o seu KPI para poder medir. Mas pense sempre nos detalhamentos da reclamação, que é bem simples. É dividir o número de reclamação pela quantidade de entrega. A partir daí, você começa a ter a curacidade da experiência do cliente, se está indo bem ou não. Para que você melhore a sua rentabilidade como frete, você tem que olhar para as paradas desnecessárias, custo por milha, tempo de entrega e precisão do pedido, que aí algumas operações ela vai medir através do on-time, do in-full e etc. Mas olhe sempre para esse processo logístico de uma maneira com que a sua mentalidade esteja
focada na experiência do cliente. Acho que o caminho prático seria isso. E aí, Rodrigo, eu pensei numa coisa aqui que eu não sei se vai fazer sentido, mas a gente pode disponibilizar para a turma um link. Eu tenho aqui um e-book que a gente produziu com 11 KPIs para que você consiga medir a sua operação de Let's Mile. A gente pode disponibilizar isso para o time. Opa, excelente. A gente pode deixar, de repente, o link aí embaixo e o pessoal acessar, ou faz até melhor. Vou pedir o pessoal para acessar suas redes sociais, e aí você deixa nos comentários agora aí o link para o pessoal ir lá nas suas redes sociais e acessar suas redes sociais e baixar esse e-book lá nas suas redes sociais. É até bom que o pessoal também te acompanha, né? E aí sabe lá quem é o Rodrigo, e o Rodrigo tem muito material, pessoal, muita coisa para compartilhar com a gente, Rodrigo, Martão. Então, às vezes, a gente tem grandes pessoas nas nossas redes sociais aí compartilhando conhecimento, e às vezes a gente não acompanha essas pessoas. E às vezes, lá na frente, é algo que vai fazer muita diferença para a gente, principalmente no momento que a gente vai fazer uma entrevista, vai estar disputando uma vaga, de repente, de emprego lá. Então, é importante. E aí, Rodrigão, faz o seguinte, de repente cria um link e deixa lá nas suas redes sociais. Geralmente eu salvo isso num Drive e deixo o link do Drive salvo. Aí se você puder fazer, já deixa aqui embaixo aqui. Aí o Rodrigão já vai deixar aí nos comentários pra gente até o final da live. E aí vocês baixam através desse Drive lá. E o Rodrigo também vai deixar o link das redes sociais dele, porque caso você não consiga baixar, você faz o contato com o Rodrigo e o Rodrigo automaticamente vai passar para você. E não deixe de acompanhar eles nas redes sociais. Então, aí já está a dica para a gente colocar em prática o Last Mile, para quem tem dúvida, e a gente conseguir colocar essa estratégia, que é super importante, que o Rodrigo falou, ele gera custo, né, para as empresas, mas automaticamente é um custo que mostra um pouco da experiência do cliente, algo que a gente vai falar mais à frente aí, sobre essa experiência do cliente, vai se aprofundar um pouquinho mais. Rodrigão, você teria alguma dica aí, além dos KPIs que você falou, antes de passar até de nomear alguns deles para a gente, que de repente tem gente aí que já vai pedir, o pessoal já começa a pedir, o pessoal já está mandando perguntas aqui, quais os indicadores que eu poderia usar na minha operação. Então, você tem alguns deles aí, os principais que você acharia que a galera poderia utilizar? Sim, com certeza. Para você medir a sua operação, olhando para a sua operação necessariamente, tempo em rota e a capacidade de pedido. Esses são os indicadores primordiais. E aí o desdobramento disse assim, eu não gosto de falar o nome do indicador, porque cada operação ela tem a sua modalidade. Eu sei que todo mundo que já trabalhou em operações diferentes, a gente sempre tem aqueles indicadores que eles são essenciais nas operações e tem aqueles que eles são para cada modelo de operação. Mas você precisa, para ter uma boa roteirização, a medição do tempo em rota e para ter uma boa interlocução com o cliente, o seu on-time, o seu in-full ou o seu OTIF, você precisa medir a curiosidade do seu pedido. Excelente. Excelente, Rodrigão. Então, a gente vai falar um pouquinho agora, e com o Martão agora, vou dar para o Martão. A gente está falando muito sobre cliente. Aí, às vezes, as pessoas podem achar, mas tudo é cliente? Sim, é o cliente. O cliente é que move a empresa, que move a logística, que move o mundo. Se não for o cliente, a gente não tem como. Esses dias eu estou lendo um livro, ele fala muito sobre isso, que as empresas, na verdade, são criadas através de necessidades do cliente. Então, quando você elabora uma empresa, você, na verdade, você entende que você está atendendo a necessidade de alguém. Então, assim, pensando dessa forma, e aí eu queria chamar o Martão novamente aí, e essa pergunta vai para o Martão. E o pessoal está alvoroçado aí, mandando várias perguntas para a gente. Pessoal, infelizmente, de repente, algumas perguntas a gente não vai conseguir responder, e aí eu vou fazer o seguinte, geralmente eu faço um compilado, pego essas perguntas e mando para o Martão, mando para o Rodrigo, para os convidados que tiverem aqui, os palestrantes que estiverem aqui. E aí, por isso que eu falo para vocês que é importante acompanhar,
porque aí cada convidado, conforme seu perfil, vai conseguir responder essas perguntas lá nas suas redes sociais. De repente, eles não vão conseguir responder aqui, mas vão responder lá nas suas redes sociais. De repente, vão fazer um vídeo, de repente, vão responder, vão fazer uma nova live para bater um papo com vocês para responder essas perguntas. Mas não deixe de deixar essas perguntas, comentários aí aí embaixo nas nossas redes. Eu vou deixar no comentário, vai ficar no comentário as redes sociais do Rodrigo e do Martão. Então, vou botar lá as redes sociais, acompanhe ele. E o Rodrigo vai disponibilizar o link para a gente baixar o nosso KPI. Eu estou doidinho para pegar também esse link também. Quem sabe a gente pode aí se dar bem aí. Beleza? Então, assim, pensando um pouquinho nisso, eu queria perguntar ao Martão como a gente pode potencializar a experiência do cliente através do Last Mile. A gente falou um pouco sobre isso, mas eu queria me aprofundar um pouquinho mais. Às vezes parece que são as mesmas perguntas, né? Mas é algo que a gente precisa se aprofundar para a gente descobrir realmente o que é. Porque eu, sinceramente, é algo novo. Às vezes as pessoas acham que a gente sabe de tudo, né, Rodrigo e Martão? Mas não é algo que a gente vai aprendendo, e esse tipo de evento é bom para isso, para mostrar que a gente precisa estar sempre se atualizando. E aí eu queria deixar com você, Martão, para a gente passar um pouquinho da sua experiência, de como a gente pode potencializar a experiência do cliente através do Last Mile. Rodrigo, então, esse é um tema muito, muito, muito importante mesmo, e acho que o Rodrigo Silva falou bem. A gente tem que ter indicadores e a gente tem que estar muito atento aos nossos indicadores na logística, mas a gente não pode ficar fechado no nosso mundo. A gente tem que estar olhando, ter indicadores do cliente. Eu gosto muito de um termo que o marketing usa, que é o loyalty, que ele baseia em 3 fatores: captar, reter e fidelizar o cliente. Então, quem trabalha na logística deve estar sempre pensando em como melhorar a gestão dos níveis de experiência no relacionamento com o cliente. Então, nós estamos na última parte ali, geralmente na entrega. É ali que, na grande parte, nós estamos. A hora que ele faz o pedido, ele viu o produto que ele quer, ele desejou aquele pedido, ele comprou, seja vai buscar na loja, seja ele vai ver e-commerce receber na sua casa. A gente precisa promover experiências de consumo mais interessantes da cadeia logística. Então, que tipo de experiências são essas? Quer dizer, como é que a gente ajuda na cadeia? Porque a empresa tem que ser pensada no todo, ela tem que estar toda voltada para o cliente. Mas a gente tem que olhar, né, na cadeia logística, como é que eu consigo melhorar? Então, primeira coisa, disponibilidade do produto. Então, ter um nível de acurácia do estoque ao cliente sem ruptura é de extrema importância, porque não adianta nada se eu for a uma loja ou então eu vou no e-commerce e eu não tenho produto, acabou, né? Essa ruptura a gente tem que ter um estoque muito acurado. Então, quando eu falo de last mile, principalmente quando eu falo de e-commerce, porque é o momento da compra de impulso, né? Eu não tenho produto. Então, esse é um primeiro. Segundo ponto, conformidade na entrega. A gente sabe por experiência própria, como cliente, porque nós somos clientes também, né? Então, que a qualidade da entrega do produto é essencial para garantir a satisfação nossa. Então, receber exatamente o que foi comprado parece óbvio, mas nem sempre é. Então, essa conformidade é importante. Eu comprei e eu recebo aquilo que eu comprei. Tempo de entrega é um outro fator importante. Estudos mostram que os consumidores consideram o tempo de entrega como um fator muito importante, tanto que as empresas estão aí, né? Elas estão agora trabalhando com Hour Day, né? Ou seja, entrega em horas, Same Day no mesmo dia, Next Day. Ela está dando... As empresas agora, a busca no e-commerce é tentar... Em quanto tempo você quer? Eu te entrego. É otimizar essa entrega, fazer a roteirização, como o Rodrigo falou, formas mais rápidas de atender as dias do cliente. Segundo ponto, um cumprimento do prazo. É essencial que os prazos não sejam comprometidos. Então, a gente precisa começar no atendimento e terminar... Um contato começa no atendimento e termina na entrega. E deve ser dentro do prazo acordado. Quando eu prometer algo, preciso cumprir. Extremamente importante, sistemas de informação, tão importante quanto a entrega. A gente ter a informação dessa entrega
Então, as pessoas sempre tiveram o desejo de conhecer, compreender, antecipar, né? Ficar acompanhando o seu pedido, ponta a ponta, em tempo real, saber onde ele está. Opa, vai chegar mesmo, né? Uma experiência na entrega sem atritos. Então, uma das maiores fontes de divergência na última milha, né, é o que a gente chama de entrega perfeita. Então, às vezes o cliente coloca lá, olha, eu só posso receber em tal horário, pode deixar na portaria, por favor, não toque a campainha porque o cachorro late, ou então porque o bebê está dormindo. Então, existem peculiaridades, então a gente precisa entender isso. E aí, por último, que eu queria falar sobre isso, é uma embalagem adequada, né? Que impeça a violação, adulteração, que danifica o produto. Então, esses são alguns dos pontos, né? Que a Last Mile, a última milha, precisa olhar, né? São pontos importantes para reduzir o atrito com o cliente, e como eu falei do loyalty, né, fidelizar. Porque quem tem uma boa experiência de compra, né, as estatísticas volta a comprar. Né? Eu fui bem atendido, cumpri o prazo, chegou o meu produto que eu tinha para receber, fiquei feliz com isso. Né? Então, é aí que a Last Mile, é aí que nós precisamos olhar. Por isso que a gente está falando tanto nessa experiência do cliente, e a logística hoje é, sem dúvida alguma, uma fronteira para a gente ganhar esse cliente, para fidelizar esse cliente. Porque hoje em dia, o cliente não fideliza mais se você não tiver um bom atendimento. Se ele comprar com você e você não fizer um bom atendimento, ele troca você. As oportunidades são muitas, né? Ainda mais quando a gente fala de commodity, né? Eu posso comprar um aparelho eletrônico em vários locais. O que vai fazer a diferença é óbvio, é você ter um custo, e o custo continua sendo importante, né? Mas é ter uma boa experiência, desde o tempo do atendimento até a minha entrega. Então, potenciar a experiência de atrás do cliente, pensa nesses pontos. Avalie como é que está. Né? Veja como está o nível de atrito da sua logística com o seu cliente. Trabalhe em cima dele para minimizar, para melhorar. Nós vamos falar muito de experiência do cliente. Né? Nós vamos ouvir falar mais ainda, e nós, logísticos, somos fatores-chave para esse ponto. Então, essas são as minhas dicas aí para potencializar, para melhorar, né? Para a gente evoluir nessa experiência, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade de poder falar sobre esse assunto, um assunto que eu gosto bastante. Nós te agradecemos. É uma aula 0800 para a gente aí, né? O pessoal que está assistindo aí, a gente sempre gosta. E deixar um recado pessoal, a gente vai disponibilizar, muita gente pergunta para a gente aí, inclusive o pessoal que acompanha a Escola de Logística está mandando mensagem para a gente, perguntando sobre o certificado. Pessoal, o certificado é o seguinte, você precisa se inscrever, tem um link aí embaixo, que ele está fixo, e através desse link você se inscreve no nosso evento, e as pessoas que estiverem inscritas no nosso evento vão receber o seu certificado, assim como aconteceu na última edição. A gente vai mandar para vocês um e-mail, e quem não receber, depois faz o contato comigo através do WhatsApp, e aí eu vou deixar um link também de um grupo aí para vocês acessarem. Então, assim, vai ter sim certificado para as pessoas que estiverem inscritas. Eu estou avaliando outras possibilidades em relação a isso, mas qualquer dúvida, vocês façam contato, entre em contato comigo através das redes sociais aí, da Movlog, também da Escola de Logística. Então, sim, vai ter o certificado sim. Então, faça o contato com a gente, e quem já está inscrito no Lança Base, automaticamente já vai receber o link para a geração do certificado, assim como foi no último evento, ok? Então, assim, pensando nessa coisa da experiência do cliente, às vezes parece até muito repetitivo, mas hoje tudo que a gente faz dentro da logística, até na nossa vida, quando a gente vai empreender, é cliente, não tem jeito. A gente vai sempre pensar no cliente, sempre na pessoa que está do outro lado, na questão muito da empatia, né? E através dessa questão, eu queria fazer uma pergunta ao Rodrigão, deixar essa pergunta aí para o Rodrigo. Mas antes disso, pessoal, deixar bem claro, o tempo aqui é bem curto, bem corrido, bem rápido, bem dinâmico. Então, assim, de novo, algumas perguntas de vocês a gente não vai conseguir responder, mas não quer dizer que a gente não vai responder depois. Então, mande suas perguntas, deixem aí
se vocês puderem colocar para quem está direcionando, para qual palestrante, se é o Rodrigo, se é o Martão, e aí depois eu faço o compilado dessas perguntas e encaminho para eles responderem lá nas redes sociais, e de repente vocês acessarem lá, vocês vão ter essas perguntas, ou vocês acompanham eles nas redes sociais, que está aí nos comentários, eu deixei as redes sociais deles aí disponível para vocês acessar, assim também como minhas redes sociais e os meus contatos, como eu falei, caso você não consiga gerar o seu certificado, você faça contato comigo, que eu vou explicar o que é. Mas eu peço paciência, porque a última edição, Rodrigo, Martão, a gente teve quase 10 mil pessoas pedindo certificado. Então, assim, para a gente gerar essa quantidade de certificado foi uma luta. Então, até hoje tem gente que ainda pede certificado. Algumas pessoas eu vou lá, valido, para ver se participou, e algumas pessoas eu vejo que não participaram. Então, assim, não adianta vir pedir e não ter participado do nosso evento. Beleza? Pensando nessa forma, e aí, pensando nessa questão, porque aí eu vou deixar uma pergunta para o Rodrigão, e aí o Rodrigo, para a gente partir para a nossa quarta pergunta aí, né? Passa tão rápido, né? E a gente já está com mais de 30 minutos de live. Por que o Last Mile está ligado à experiência do cliente? A gente falou muito sobre isso, mas eu queria que você, através da sua experiência, Rodrigo, falasse para a gente, porque a última milha, né, como o Martão já colocou no início lá, ela está ligada muito à experiência do cliente. Então, até ele explicou aí que, de repente, numa visão mais macro, o cliente ele pode voltar, ou a gente pode perder cliente dependendo da experiência que esse cliente tiver com a nossa última milha. E entra muito até a questão da própria educação, né? De quem está lá na ponta final, de entregar. A gente vê vídeos na internet que o cara pega um pacote, joga na casa do cliente, e é algo bem complicado, e isso tudo é uma experiência que o cliente tem com a empresa e a seriedade que a empresa mostra, né? E aí, mediante a sua experiência aí, por que o Last Mile está ligado tanto à experiência do cliente? Uma boa pergunta, Rodrigo. Tem uma história que eu gosto de contar, que é o seguinte. Há mais ou menos uns 150 anos atrás, o barbeiro da cidade, ele era também um dentista. E à medida que a evolução vai chegando, que a tecnologia vai avançando, nós vamos criando especialidades. E nós vamos criando nichos, né? E em 95, em meados de 95, o Pão de Açúcar lançou o seu e-commerce, a sua plataforma de e-commerce. Nós estamos falando de 95. O Carrefour foi a primeira empresa de varejo a fazer isso no Brasil. Carrefour não, desculpa, o Pão de Açúcar. Foi a primeira empresa de varejo a fazer isso no Brasil. E quais foram as evoluções do varejo para ter um Last Mile interessante e aliado à experiência do cliente a partir daí? Primeiro foi criando a sua retira na loja. Você compra online, depois você iria e retirava na loja. A segunda evolução foi fazendo com que lojas, por exemplo, o Magazine Luiza, se tornasse mini CDs, mini hubs, mini centros de distribuição. E a terceira revolução, que agora ela se acendeu, principalmente a partir do ano ali de 2016, e com a pandemia ela criou bastante efervescência, é fazer com que as lojas se tornassem o último toque da estrutura física para que você transicionasse isso para o transporte e fizesse então o Last Mile se tornar o último terço do processo, fazendo com que a carga chegasse mais rápido ao cliente. Então, aqui para frente, desafios como 30 minutos de entrega no mesmo dia, entrega programada, ele vai ser cada vez mais vivo, cada vez mais efervescente. O polonês Zygmunt Bauman, ele cunhou um termo chamado modernidade líquida, que é um termo que ele tirou a partir da sua observação. Ele é um sociólogo e antropólogo. Ele tirou a partir da sua observação desse mundo digital, onde as relações se tornam cada vez mais líquidas, onde a velocidade ela é cada vez mais importante. Então, pense o seguinte, uma geração que nasceu mexendo no iPad, e ela vai comprar vou botar que seja um livro, ela tem a mesma espaciência que a gente tinha tempos atrás de esperar 10, 15 dias para chegar, não dá mais.
Isso não, essa possibilidade não existe mais. O Let's Smile, ele surge a partir dessa necessidade do cliente. Na verdade, quem determina agora é o cliente. Eu trabalhei em operações em vários formatos, né? Desde dessa nova safra de consumidores quanto a que a gente tinha. E eu me lembro que a postura que a gente tinha antigamente era: se o cliente não quer, devolve a casa, depois ele vai procurar a gente. Essa possibilidade ela não existe mais. Essa postura, isso eu posso dizer até com zelo, mas é um extrato da realidade. Essa postura, de certa forma, até arrogante, ela não existe mais. Se o cliente ele não comprar comigo, ele vai comprar em outro lugar e eu vou perder esse cliente. E a gente sabe hoje que a força do digital, o quanto que o smartphone, o quanto que essa ferramenta trouxe empoderamento para o cliente. O Let's Smile, ele surge para corrigir, se assim eu posso dizer, ou para melhorar a experiência do cliente a partir desse princípio. Você cria uma especialidade dentro da cadeia de distribuição para que você consiga melhorar cada vez mais e cada vez mais rápido, cada vez uma experiência e encantamento melhor a experiência com o cliente. Por exemplo, hoje é muito simples, você dá 3, 4 cliques no máximo, você comprou um produto online. Só que quando você compra o produto online e você entra na parte do frete, aí começa a dor de cabeça, às vezes você até desiste da compra. E a Let's Smile, ela surge para corrigir isso. É por isso que empresas como Magazine Luiza está comprando cada vez mais startups do segmento de logística, onde ela consiga pegar a malha de Let's Smile que eles já criaram na sua cidade e geralmente são empresas locais e consiga acrescentar ali o seu produto. Então, sim, por que o Let's Smile está relacionado à experiência do cliente? Porque a necessidade do cliente evoluiu, porque o cliente está mais exigente. Então, você precisa agora criar um foco, um funil para que você consiga olhar com mais concentração essa demanda do cliente. A Let's Smile, ela surgiu a partir daí, ela surgiu a partir da evolução da necessidade do cliente. Opa, excelente explicação, Rodrigão. Eu gostei muito da parte que você falou acho que é o dor de muita gente, né? Principalmente da parte que você falou você faz a compra e o grande problema não é a compra em si, é quando você chega na parte do frete, né? Que às vezes o valor do frete ele é maior do que muitas vezes o valor do próprio produto, né? E isso acaba sendo algo que a gente precisa pensar numa estratégia diferente e pensar de forma diferente. Inclusive, algumas empresas, elas têm colocado... Deixa eu só acrescentar uma coisa que assim, que você me falou, me veio isso daqui. Pensa o seguinte, e assim, nós somos operadores logísticos, nós também somos consumidores. Ninguém compra comida, por exemplo, um hambúrguer, um churrasquinho, seja, programando que vai sentir fome. E eu estou falando do segmento de comida agora. É um pedido que ele já nasce atrasado. Quando ele chega para o seu operador logístico, ele já nasce atrasado. O Let's Smile, o desafio dele é ser cada vez mais rápido e cada vez mais preciso. E aí onde vai entrar a tecnologia, onde vai entrar as especificidades da operação, né, que é o modal de transporte adequado para aquela operação, para que você também não tenha um custo elevado, mas o desafio da logística, se ela já foi grande um dia, hoje ela é cada vez maior e cada vez mais tensionado, porque, se eu posso dizer em linhas gerais, através dessa modernidade líquida, os pedidos já nascem atrasados. Pô, isso aí é algo para a gente pensar, né? Que os pedidos já nascem atrasados. Eu vou até escrever essa daí para a gente pensar, né? Porque é algo que realmente, se a gente levar no pé da letra mesmo, realmente é algo que a gente precisa repensar nossas estratégias. E eu falo muito isso para o pessoal que nos acompanham, que hoje em dia cabe mais a gente pensar a logística e a cadeia de suprimentos de uma forma muito mais estratégica do que a parte de executar. E entra muito no que você falou, né? Antigamente a gente só executava, e até que o Martão falou lá no início também,
e engloba tudo isso, né? Às vezes há um tempo atrás, a gente só executava. A gente ia lá, fazia, executava, a logística era muito voltada muito para isso. E hoje, pensando nessa questão, e aí, inclusive, a gente teve até uma live ontem sobre e-commerce e com o nosso mestre aí, Hélio Meirim, e a gente falou muito sobre essa questão do e-commerce. E aí entra muito essa questão de a gente pensar nas estratégias corretas para a gente atender o nosso cliente. Porque a gente tem custo, tem o cliente hoje que é mais exigente, o cliente hoje ele exige muito mais das empresas, o cliente quer ter uma experiência legal no final. Então, assim, juntando isso tudo, a gente tem precisa ter uma estratégia diferenciada. E aí, pessoal, infelizmente... Rodrigo, posso fazer uma contribuição de 1 minuto sobre esse tema que eu acho muito interessante? Pode, a gente está com bastante tempo aí e a galera ama isso aí. Eu acho que esse é um ponto muito interessante, né? Por isso que a gente tem que avaliar as pessoas, né? E o logístico não pode ser diferente dos nossos clientes, né? A gente olha hoje, né? Como é difícil ficar numa fila de espera, né? 5 minutos parece 30. A gente ficou 5 minutos, não, mas estou aqui há meia hora. A gente fala muito isso, né? E aquela resposta de WhatsApp. O cara manda uma pergunta para você, 20 segundos depois ele manda um ponto de interrogação, querendo... Por que você não respondeu ainda? As comidas de micro-ondas, elas crescem e são cada vez mais populares. Também falando da questão a rede fast food, cada esquina tem um. Isso tudo acontece porque nós, né, não gostamos de esperar. E eu acho que isso é um ponto que a gente tem que entender. E por isso que a essência do e-commerce ela tem sido aplicada para atender este anseio do consumidor, do cliente, e cobrir essa lacuna. Então, a gente precisa estar muito atento a isso, né? É por isso que a gente está falando muito dessa experiência do cliente, dessa vivência do cliente. Eu acho que isso é um ponto que foi abordado aí, que a gente falou, né? Nós não gostamos de esperar. Esse é um ponto que a gente tem que entender desse novo ou atual consumidor. Não, verdade. A gente precisa entender essa questão. Então, pessoal, a gente está finalizando, né, em termos gerais, a nossa live. E aí eu queria deixar as considerações finais aí com o Rodrigão, com o Martão. Primeiramente, agradecê-los pela disponibilidade de estar aqui com a gente aqui, compartilhando conhecimento. A gente sabe que o nosso tempo é bem corrido, que hoje a gente tem muita coisa para fazer, né? E entra muito nessa coisa do Martão de a gente não querer mais perder tempo, né? Eu acho que, mediante tudo que está acontecendo no mundo, a gente está vendo que o nosso tempo é um tempo muito valioso. Durante muito tempo a gente falava sobre isso, mas a gente não tinha essa sensibilidade. E hoje, mediante a tudo que aconteceu e vem acontecendo, a gente consegue ter um pouquinho dessa sensibilidade, nós como clientes, e isso reflete muito na logística. A logística é tempo, né? A gente precisa ganhar tempo. Então, assim, eu queria deixar aí as considerações finais com vocês. E aí, Martão, queria que você colocasse suas considerações. Fique à vontade, a gente tem bastante tempo aí. E a gente geralmente estipula aí 1 hora para a gente terminar a nossa live. A gente está com uns 40 e poucos minutos, então a gente tem bastante tempo para explorar ainda. E o pessoal aí, deixar bem claro que a gente tem um tempo aqui, a gente respeita esse tempo máximo de 1 hora. Então, sim, às vezes, o que eu falei para vocês, a gente não vai conseguir responder as perguntas que estão aí, mas elas vão ser repassadas para os nossos palestrantes, ou se for direcionado a mim também vou responder, não tem problema algum. E a gente vai deixar aí nos comentários as redes sociais dos nossos... Se vocês forem lá no comentário das redes sociais dos nossos palestrantes, vocês podem fazer contato diretamente com eles. Eu tenho certeza que eles estão à disposição para responder qualquer tipo de questionamentos, perguntas para vocês aí, que são 2 grandes profissionais que a gente admira muito e acompanha aí nas redes e tem muito conteúdo para passar para a gente. Martão, deixar contigo aí suas considerações finais e fica à vontade. Beleza, mestre? Bom, eu que agradeço, Rodrigo, mais uma vez aí, fico à disposição, né? Eu tenho uma série de artigos aí, lives que eu participei, que o pessoal pode acessar minha rede social no LinkedIn e dar uma olhadinha também,
um pouco daquilo que eu acredito e que eu falo. Mas aqui, voltando ao tema, sobre sistema extremamente importante, né? Hoje em dia, ter uma boa operação logística não é um fator competitivo mais, não é um fator diferencial, é um fator obrigatório para quem quer sobreviver nesse mercado tão concorrido, né? Foi citado alguns players aí que estão estão avançando nesse ponto e algumas empresas estão ficando para trás. Eu quero dizer que, nessa questão das tendências, elas estão ligadas a 3 pilares que eu chamo. A user experience, que é essa questão de você, essa experiência do uso do consumidor, né? Como foi falado no site, na compra, na hora de fechar lá o frete, que é onde realmente muitos carrinhos ficam, né? Esse foco no cliente que nós estamos falando e a criação de uma identidade única de marca. Por isso que a gente vai ouvir falar muito de omnicanalidade, que é essa questão de o cliente encontrar você em qualquer canal, porque o cliente não compra de canal, ele compra de marca, né? Ele escolhe uma marca, ele vai naquela marca, e ele quer ser atendido em que canal for por aquela marca. Então, a gente tem que fortalecer a marca. Então, a logística trabalha para fortalecer a marca, não para a sua operação. Eu acho que esse é um ponto que nós precisamos olhar, né? Trabalhar a favor, em prol de uma marca, onde a gente está, e fortalecê-la na sua operação logística. Então, eu quero dizer que todos esses modos, né, há um esforço que são alcançáveis. Então, tem que ter planejamento, tem que ter investimento em novas tecnologias, tem que haver uma visão de mercado e uma operação logística com excelência, focada nas necessidades e nos anseios dos seus consumidores, dos seus clientes. É isso que a gente tem que estar olhando, né? A minha não é aquilo que eu acho que é bom, é aquilo que o cliente quer, né? É ele no comando. Hoje em dia, as pessoas querem comprar do jeito que querem, na hora que querem, aonde querem. E nós precisamos estar atentos a isso, né? A gente precisa se despir da velha... Não, eu sei o que o cliente quer. Não, a gente tem que ouvir ele, porque isso está mudando. Então, nós, né, líderes logísticos, nossas equipes, os nossos times, a gente deve priorizar tópicos importantes, trazidos pelo cliente. A gente tem que ouvir esse cliente e priorizar eles, né? E quais são as possíveis melhorias que nós podemos fazer. Então, para essa questão do Last Mile hoje, para você que está nos assistindo aí, comece a colocar o cliente no centro do seu negócio. Comece a ouvi-lo. Tenha uma preocupação do que ele está pensando, da entrega que você faz, né? Tenha uma preocupação, porque não adianta nada você ter um excepcional site, um produto campeão, um preço imbatível, mas na hora lá de você entregar, na última milha, nessa last mile, né, ele tem uma experiência ruim. Geralmente, o cliente hoje, uma pequena parte reclama, a outra grande parte é a troca. Então, nós precisamos ter isso. Então, foco no cliente, né? Veja o cliente, procure melhorar a sua operação, divida isso com a sua equipe, traga todos para a mesma página, todo mundo focado no cliente, até porque, né, também é o cliente que paga o nosso salário. Sem ele, não tem empresa. Então, essa é a minha consideração final. Eu queria realmente, mais uma vez, agradecer, né, e foi uma discussão muito rica, e aí deixar disponibilidade para as perguntas, dúvidas, para que a gente possa trocar uma ideia nesse assunto. Rodrigo, muito obrigado, meu amigo. Valeu, nós que agradecemos, mestre. Muito obrigado aí novamente. A segunda live já que fazemos juntos aí, né, até com a participação do Rodrigão. E, se Deus quiser, não vai ser a última que a gente vai estar fazendo e trazendo conhecimento para a rapaziada aí que está no mercado, os que estão começando, as que estão iniciando aí, pensando em começar. Às vezes os caras pesquisam, né? Falo muito que quando eu comecei não tinha tanta riqueza de conhecimento assim. Se tivesse muita coisa que eu errei na minha carreira, que eu dei mole lá, certamente eu não teria errado. Se tivesse tantos eventos, tantas coisas. E eu fico muito feliz quando a gente consegue passar tanto conhecimento, páginas surgindo. Esse dia eu fiz uma live com um colega aí que está começando, montou uma páginazinha. Aí eu falei para ele que eu fico muito feliz porque a gente consegue galgar. E eu tenho certeza que
a visão de vocês é a mesma que a minha, a gente elevar a nossa logística a um outro patamar e levantar essa bandeira da logística. Rodrigão, queria deixar a palavra aí, considerações finais com você, ser muito grato aí por aceitar esse desafio, e vamos lá, tá contigo aí a bola aí. Bom, primeiramente quero agradecer o convite, Rodrigo Gomes, de verdade, é importante demais esse tipo de debate, é importante demais esse tipo de explanação sobre o assunto. Estamos juntos na missão de elevar o nível de qualidade da nossa logística no Brasil. É a segunda vez que eu faço uma live com o Martão. Estamos quase que virando aqui um Bebeto e Romário, uma dupla para poder fazer gol. E assim, eu acho que foi muito importante esse tema de hoje da Let's Mario. É óbvio que daria para a gente ficar aqui pelo menos o dia inteiro conversando sobre esse assunto. Existem nuances do processo que ele leva horas e horas para que a gente chegue até lá, mas o mais importante de tudo é que a gente deixou sendeiras para que as pessoas procurem a direção e entendam que o mercado mudou, que a necessidade é outra e hoje o jogo é outro. Hoje a necessidade de velocidade ela é cada vez maior. Eu costumo dizer que o financeiro disponibiliza recursos, o RH disponibiliza mão de obra, o marketing põe um produto na rua para vender e todo mundo fica sentado vendo a logística entregar. Então, é sempre a logística o setor que vai sofrer mais pressão, mas também é sempre a logística que constrói, na minha opinião, os melhores profissionais. O CEO da Apple hoje, ele saiu do supply chain, e aí eu não vou entrar em mais detalhes, mas eu só quero dar um exemplo que a empresa mais valiosa do mundo, ela tem um profissional de logística no seu comando. A logística, ela forma os melhores profissionais, porque ele consegue olhar a cadeia, ele consegue suportar a pressão, e para liderar projetos, você tem que suportar a pressão. Então, e aí falando um pouco do que eu faço, a Log Academy, ela surgiu a partir dessa necessidade. Segundo um estudo do Fórum Econômico Mundial, quando você faz uma graduação, ao chegar no final da graduação, de 73% a 87% do conteúdo que você estudou, ele já está obsoleto. Ele já não serve mais para essa nova realidade. A Log Academy, ela surgiu dessa necessidade. Primeiro, de não encontrar conteúdo de qualidade acessível, e segundo, porque nós estamos em transformações constantes. E a gente precisa de ter um farol que direcione a gente para que a gente consiga absorver sempre os melhores conteúdos e, consequentemente, ter as melhores oportunidades na carreira. É isso que eu faço. Log.academy é a minha página no Instagram, no LinkedIn. Rodrigo Silva ou Log Academy, você vai me achar com certa facilidade. Estou à disposição para servir, estou à disposição para que a gente consiga levar o nível da logística no Brasil. Mas eu acho que se a gente pudesse tirar aqui, a principal lição do dia de hoje é colocar o cliente no centro. Ele passa, a logística, a Let's Mile, ela é a ferramenta primordial para isso. Então, perceba, nós sempre falamos, a gente sempre ouviu que a logística seria a profissão do futuro. O futuro chegou, está na hora da gente liderar, fazer marketing de si, fazer marketing do que a gente consegue entregar e liderar essa transformação digital. É isso. Opa, excelente. Gostei até dessa parte final, né? Que o futuro da logística chegou, realmente chegou. Agora cabe a gente fazer o que tem que ser feito de forma bem correta, né? E agradecer aí vocês novamente, Rodrigo, Silva, Martão, agradecer a disponibilidade de vocês e agradecer a todos que estão participando aí nesse 4º dia de evento. A gente ainda tem mais um dia aí, a gente vai falar sobre educação, e a gente vai ter o Bertáblio, e vai ter a Carla, vai ter Viviane, vai ter o pessoal da Qualificar participando com a gente. Então, assim, a gente tem mais um dia aí de evento e a gente vai estar falando sobre educação. A gente vai ter a Sandra Vaz. Então, assim, a gente tem mais um dia. Agora a gente vai falar sobre educação.
A gente vai falar um pouco sobre educação e mercado de trabalho. Então, assim, esse evento está bem rico. Eu estou muito feliz e muito orgulhoso pelos profissionais aí que a gente conseguiu trazer para esse evento e a disponibilidade. Todos eles que a gente fez o convite, que eu fiz o convite pessoalmente, aceitaram e se colocaram à disposição para a gente, desse projeto que a gente tem aí. E eu tenho certeza que vocês vão adquirir muito conhecimento, assim como a gente que está aqui do outro lado, mesmo a gente mediano, a gente aprende muito com esses profissionais. Eu tenho certeza que vocês vão aprender muito até amanhã. E amanhã a gente encerra com a Carla. A Carla vai ser a mediadora, a Carla Cristina. Aí a gente vai ter o Bertablia, vai ter a Viviane e a Sandra Vaz. Então, também vai ser uma grande live. E não deixe de participar amanhã. Convide amigos, convide colega, convide todo mundo. Vai lá, chama aquele amigo lá que está em dúvida qual a profissão que ele vai escolher. Vamos lá, vamos assistir essa aí para a gente saber o que a gente vai escolher da vida. Então, assim, hoje a gente tem muito conhecimento. E um outro recado em relação ao certificado, eu vou deixar o link aí. Se inscrevam e quem se inscreveu automaticamente já vai receber. E quem tiver com dúvida em relação ao certificado, nos comentários tem aí minhas redes sociais. E entre em contato com a gente lá para a gente fazer esse bate-bola lá e a gente fazer esse contato lá, quem tiver com dúvida. Então, pessoal, aqui a gente encerra o dia de hoje e não deixe de participar de amanhã. Não deixe de deixar seu like, deixe seu like aí, o like de vocês, que é super importante para a gente estar aí. Se inscreva no nosso canal, então participe do nosso canal, acompanhe as nossas redes sociais. E ser muito grato por vocês estarem aí, beleza? Até o próximo, até amanhã, a gente vai estar junto aí. Então, o que eu falei, a Carla vai estar mediando. Pessoal, muito agradecido aí pela participação. Martão, Rodrigo, novamente aí agradecer a vocês, beleza? Pela disponibilidade de vocês. Pessoal, até a próxima. Aqui a gente fecha o evento, o dia de hoje. E vamos com tudo. Não vamos deixar a peteca cair e cliente no centro de tudo. Ok? Ok. Fechado. Vamos para cima.